Oi, eu sou o Victor e eu queria relatar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência desses anos todos com o aparelho e com a odontologia. Eu comecei a usar aparelho ortodôntico com mais ou menos 7 anos e eu usei ele até os 15 anos. Foram mais ou menos 8 anos de tratamento, eu usei vários aparelhos ao mesmo tempo, extra-oral, bracket, móvel, sublingual. A minha primeira queixa e o motivo que fez com que eu usasse o aparelho durante esses anos era um de cunho 100% estético. Eu queria alinhar os dentes, eu tinha alguns dentes um pouco separados, a mordida um pouco cruzada, e então eu comecei o tratamento para fazer esse alinhamento estético. Os anos se passaram, eu tirei depois o aparelho com 15 anos. Desde sempre eu noto alguns estalidos no meu maxilar. Com o passar dos anos, essa dor e esses estalos começaram a ser mais frequentes. E no meu início da vida adulta, ali quando eu estava com uns 20, 21 anos mais ou menos, eu já estava convivendo e tendo que aprender a lidar com essa dor que eu sentia nos meus maxilares. Inicialmente, quando eu comecei a identificar essa dor, eu busquei um dentista para tentar descobrir se o que tinha era bruxismo ou algum problema nos dentes. E foi me orientado naquela época que o único tratamento que resolveria o meu problema era a aplicação de Botox na minha articulação para reduzir a tensão muscular e fazer com que eu não mordesse tanto. Era um tratamento que eu não entendia muito bem o funcionamento e era algo bem novo também. Eu acabei não aderindo e um ano depois eu acabei fazendo a minha primeira placa para os alívios da dor do bruxismo. Essa placa foi feita e durante os primeiros meses ela super funcionou, aliviaram um pouco as minhas dores, a minha tensão, mas da metade do tratamento para o final, essas dores começaram a se intensificar e eu tinha os momentos de alívio quando eu parava de usar a plaquinha e eu tinha os momentos de alívio quando eu parava de usar a plaquinha e não quando eu estava com a plaquinha. E isso começou a me preocupar bastante e coincidentemente, um ano depois disso que eu abandonei a plaquinha, porque para conseguir viver melhor eu precisava não estar usando a plaquinha, né? Porque eu tinha menos dor quando eu estava sem ela. Eu conheci o Dr. Julian, aqui do consultório da Faia Fontana, e numa das conversas ele chamou a doutora Fabiane comentar sobre a minha queixa, que era essa dor que eu tinha muito forte no meu maxilar. Eu fui começar a entender o que estava acontecendo aqui dentro. O mais incrível de tudo isso é que foi a primeira vez que eu recebi um diagnóstico e um tratamento muito especial. O cuidado que tiveram para me explicar as coisas que estavam acontecendo comigo, o porquê talvez eu teria esses problemas, sempre foi incrível. Eu comecei a conversar com a doutora Fabiane e com o Dr. Julian e a gente decidiu então iniciar o tratamento para entender o que estava acontecendo e o que estava ocasionando essas dores. Eu fiz os exames em 3D para a gente conseguir visualizar um pouco mais o que estava acontecendo aqui dentro e conseguir ter um diagnóstico um pouco mais claro. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar até o momento que eu cheguei aqui no consultório. O único exame que foi feito foi uma panorâmica, um raio-x panorâmico. E hoje eu entendo que esse raio-x panorâmico ele tem certa serventia, mas ao mesmo tempo ele não consegue dar com tanta precisão o diagnóstico de onde está e como é o problema que está ocasionando a minha dor. Então eu comecei a fazer o tratamento, depois de todos os exames em 3D, a gente identificou que tinha um leve início de desgaste numa das articulações e a outra estava levemente mal posicionada. Então eu comecei com o Dr. Julian, o tratamento com uma placa desprogramadora para que eu conseguisse realinhar a posição do meu maxilar para que hoje eu pudesse começar o tratamento com o aparelho e o sistema ERT com a doutora Fabiane. O maior diferencial e o que me deixou mais surpreso foi que a gente voltou algumas casinhas antes de ter um diagnóstico. Aqui eles fizeram todos os exames de imagem, que é os exames em 3D, e depois desse momento eles se reuniram enquanto profissionais para entenderem e estudarem o meu caso, para aí sim, numa etapa seguinte, eles me explicarem o que estava acontecendo e consequentemente me explicarem as etapas do processo do meu tratamento. Chegados os exames,
de imagem, a equipe se reuniu para fazer o diagnóstico e entender um pouco mais sobre o meu caso. Então eles sentaram comigo para me explicar quais seriam as etapas e o que precisaria ser feito nesse próximo tempo. Após a realização dos exames, a equipe se reuniu comigo para explicar quais seriam as etapas do meu tratamento e foi a primeira vez que eu me senti muito seguro quanto ao que eu deveria fazer e o que eu deveria esperar de um tratamento para resolver as minhas dores. Inicialmente a gente começa o tratamento com a placa desprogramadora. Depois que eu comecei o tratamento com a placa desprogramadora, gradualmente, em um ano, a gente conseguiu reduzir quase que a zero as minhas dores. E isso fez com que eu me sentisse ainda mais confiante e seguro para continuar o tratamento com eles, porque foi a primeira vez que eu entendi que cada etapa era muito importante para que o resultado final fosse satisfatório.